Depois que eu lancei o Entretantos, a minha vida mudou muito e o meu processo de escrita também. A partir de 2016, então, eu comecei a me entregar para a poesia. Apesar de o Entretantos ter uma carga muito considerável de poesia, né? Uma carga poética, eu me refiro a poema mesmo, a estrutura de poema. É como se o meu corpo precisasse falar de alguma forma, e eu só conseguiria fazer isso através da poesia. Foi então que eu comecei a ler muitos poemas. Eu já era uma leitora, mas eu não me via escrevendo poesia. Eu sempre escrevi em prosa, até esse momento. Mas, de repente, eu precisava expressar parte de mim e, principalmente, o meu ser mulher através de um texto diferente. Foi então que eu comecei a escrever em verso e surgiu esse livro, Pétala, que foi lançado, como eu falei, informalmente esse ano. Não teve ainda um lançamento oficial, mas ele já chegou a muitas pessoas. Eu fiz uma pré-venda do livro e vendi 80 exemplares. E é um livro muito importante para mim, por toda a sua produção. Ele conta com algumas fotografias, vou falar um pouco disso também. Mas é um livro que, de alguma forma, me deu liberdade. Eu costumo dizer que mulher é pétala arrancada ao vento para ser liberdade. É como se, de alguma forma, eu só conseguisse existir nessa escrita a partir desse momento, de 2016, se eu escrevesse em verso. Esse livro também ele surgiu da produção de um espetáculo de mesmo nome, Pétala, que eu apresentei junto à minha companheira, Carol Brito, que é musicista, instrumentista, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Foi um espetáculo criado assim, em pouco tempo, mas que objetivou homenagear mulheres da literatura e da música e também contou com as nossas produções autorais, ela na música, eu na poesia. E o Pétala, que foi estreado lá em 2018, ainda traz muitos frutos e entre eles esse livro. Durante o processo de escrita do Pétala, eu estive acompanhada de muitas mulheres, né? Além da minha companheira, Carol, eu li muitas mulheres também, observei a escrita dessas mulheres, a denúncia que é feita nessa literatura de mulheres, o quanto o nosso corpo precisa de alguma forma se reafirmar vivo o tempo inteiro, pela violência muitas vezes que a mulher sofre. Os textos desse livro, então, revelam sobretudo a liberdade do corpo da mulher. Esse corpo que tem consciência do lugar que quer ocupar e que ele pode sim estar onde quiser. Então são versos muito espontâneos, muito intensos, que revelam essa vida de mulher mesmo. Eu gostaria de compartilhar desse livro A Orelha, que foi escrita pela minha companheira Carol e que tão sensivelmente revela um pouco do que está dentro dele. Ela diz assim: sempre que penso em Pétala, me permito olhar com amor para o processo divino e humano que é o despertar de uma flor para a vida. Toda pétala foi semente, dias de escaldante sol, dias de chuviscos refrescantes, dias de vendaval. Toda pétala já enganou alguém. Fez-se de plantinha, do verde ao colorido, da espera ao sagrado que a revela. Toda pétala foi flor, beleza frágil, colorida estonteante, aroma de amor. Thaís é flor, foi germinada com muito amor. É essência poética e por isso suas palavras transbordam poesia. Às vezes tenho a sensação de que a escrita dela não é desta época, e assim como a arte, transcende o tempo. Sol e calor deixam-na um pouco irritada, chuva demais, melancólica. Mas na primavera, ela desabrocha em versos. Cada poema deste livro pode ser flor e ter a cor e o cheiro que você quiser. Bem-vindo a toda essa sinestesia contida neste pedaço de papel. Desejo a você, leitor, sensibilidade para ler as entrelinhas. Não é fácil ser flor. O vento leva e os passos esmagam. Embora haja essa tragédia pré-anunciada, o aroma e o colorido são sua fortaleza. Flores são fortes, Thaís é esta força. É pétala lançada ao vento. Livre.
Sua pétala, sempre de bem me quer, Carol Brito. Na contracapa desse livro, eu falo um pouco, através de uma poesia mesmo, sobre esse encontro com a poesia, como eu precisei dela, como foi esse encontro de amor para aquilo que eu precisava escrever naquele momento, que já não tinha mais a ver com outro livro, com Entretantos, agora em verso, agora em corpo também. Pétala, então, é um redescobrimento de mim, de corpo e alma, do que sou e do que posso ser pela minha liberdade de mulher. É tão eu intimamente, e não há pudor algum em mostrar e dizer. A poesia me descobriu assim, num dia de chuva rala, céu desesperançoso do mundo, intervalos de vazios profundos. Foi assim, eu muda senti as palavras em mim. Elas falam em descoberta, eu em invasão. Eu fui invadida, desterritorializada, forçada a mudar de lugar. Foi agressiva sua entrada, seu jeito de me dizer. Doeu. Eu senti e até chorei. Depois, com o rosto inchado, os olhos ardentes, escrevi minha dor. Encontrei a poesia, mas antes ela me destroçou. Esse poema, então, fala sobre como esse encontro poético foi tão bonito e ao mesmo tempo tão agressivo, como se a poesia me dissesse que sim, eu precisava de força para escrever o que eu gostaria naquele momento. E esse livro também, ele conta com algumas fotografias. Uma grande amiga chamada Saimita fez gentilmente esses registros. Eu fiz num único dia algumas fotos com ela. Eu me despi literalmente, né, para fazer essas fotografias e selecionei algumas que fazem parte do livro. Nessa parte de abertura, em que eu escrevo que mulher é pétala, jogada ao vento para ser liberdade, conta com uma fotografia e uma gérbera, que é uma flor muito importante para mim. Eu falo um pouco sobre ela na apresentação desse livro. E depois tem mais 4 fotografias que abrem os capítulos, né? O primeiro capítulo, Amanhecer. Depois, o capítulo Sol a Pino. Em seguida, o capítulo Vespertino. E por último, o capítulo Quando é Noite. Foi um dia muito especial também, o dia em que a gente fez essas fotos. Aqui na orelha do livro também há uma outra fotografia. Foi um dia muito especial porque a gente precisou, tanto eu que estava sendo fotografada, quanto as pessoas que me acompanharam, outras amigas além da Saimita, precisaram também de muita sensibilidade para fazer esse registro, para que eles tivessem ligação com as poesias deste livro. Na apresentação do Pétala, eu conto um pouquinho sobre cada capítulo, né? Porque Amanhecer, Sol a Pino, Vespertino e Quando é Noite. E aí eu digo assim: com o tempo, decifrei meu corpo esfinge. Quando ainda era outono, eu mal podia saber de mistérios e silêncios que inquietavam meu corpo nu. Calava-o cada vez que queria dizer. Eu não compreendia seu desassossego, e naquele momento me pus a escrever, a registrar o meu enigma, em entrelinhas, na minha poesia. Eu ainda era prosa, mas só o verso podia me salvar e me desnudar. Esse primeiro momento de escrita, não esqueçam, ainda era outono em mim. Está registrado nesse livro no capítulo Amanhecer e Sol a Pino. Depois, no meu descobrimento de mim, na primavera, dediquei minhas linhas ao pôr do sol e ao anoitecer, que já não era breu. A minha noite fez-se luz, som e abrigo, noturna. Eu desabrochei como as flores na primavera.
e minha poesia de mulher, ainda tão menina, abriu seus botões, floresceu e me desvelou. Então, nos capítulos vespertino e quando é noite, estou nua, leitor, mas revestida de pétalas de bem-me-quer. Posso sentir o sumo da vida e o prazer e descobrir que o meu corpo está cheio de amor e que minha alma transcende em cada respiração de certeza. Estou viva. Ainda mora em mim aquela criança com os cabelos encaracolados que desejava sentir o mundo em suas dores e delícias, tocar cada parte da criação e, ao tocar, sentir-se tocada também, na certeza de que a vida é palpável e urgente. Não há nada de ingênuo na minha poesia, mas tem pureza, porque tem amor. E esse amor, registrado nas páginas seguintes, só é concebível de corpo e alma, em essência e matéria. Meu corpo de mulher me desafia todos os dias à liberdade. E eu descobri na primavera que eu só posso ser livre, inteiramente livre, quando escrevo e me deixo nos versos que um dia, ao me esquecer de mim, mais uma vez irão me salvar. Como esse livro